Voltamos então ao nosso estudo do livro Perturbações Espirituais, por Divaldo Franco e o espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 7. Perspicácia das trevas, ou seja, astúcia. Nas áreas infelizes da espiritualidade inferior, em que habitam as entidades afeiçoadas ao mal, os chefetes dominadores perceberam a mudança que ora se apresentava na instituição e, por extensão, em outras sociedades espíritas. Era o despertar, um renascimento sob o comando superior dos emissários de Jesus, a fim de alterar-lhes as ocorrências lamentáveis que se vinham desdobrando generalizadamente. Naquele período fazia recordar os dias turbulentos em que Santa Teresa de Ávila, saindo do convento da Encarnação, sob a inspiração do Mestre, programou a grande reforma, que seriam as Carmelitas Descalças, libertando os monastérios da frivolidade, da hediondez que neles predominavam. As religiosas, muitas das quais procedentes de famílias ricas, nobres e distintas, mantinham-se o comportamento profano, vulgar, sem mudança interior exequível para o serviço de Jesus. Eram preservados os vícios da sociedade sob disfarces da honradez. No entanto, no parlatório da maledicência e a vida comum faziam parte da existência monarcal, na qual servidoras humildes trabalhavam para damas ricas que se permitiam condutas reprocháveis e nada lhes era proibido em razão das doações feitas pelas suas famílias, inclusive as suas heranças pessoais. Santa Teresa, enferma por mais de 20 anos, considerada morta muitas vezes, logo retornando à sanidade física e mental, recebia do seu Senhor as instruções para a manutenção da honra e dedicação ao bem, à humildade, ao serviço de amor, à igualdade fraternal, resolvendo-se por segui-lo com alta fidelidade, substituindo a manutenção da aparência hipócrita e indigna que era permitida pela Igreja em terrível decadência moral. O que é que nós vemos aqui, meus amigos? Que todo em qualquer ambiente religioso, cristão, existe a tentação para fazer desmoronar o cristianismo. Isso existe em toda parte, em todos os tempos. Em todos os tempos. Não existe uma agremiação religiosa diferente da outra. Todas sofrem o mesmo tipo de assédio das sombras. Continuando. Havia mais preocupação em acumular haveres e dominação mundana do que a austeridade moral e retorno ao Evangelho em toda a sua pulcritude. Desconsiderada, quase suspeita de heresia, ameaçada pela Inquisição, jamais temeu, escrevendo tudo quanto lhe ocorria, o que se transformou, no futuro, em pioneira da alta literatura espanhola. De igual maneira, as sociedades espíritas, com as exceções compreensíveis e graças aos sacrifícios e coragem de alguns servidores do bem, estavam sendo invadidas pela futilidade, arrogância, presunção, desrespeito às lições azaradas pela codificação, considerada em superação pelo momento presente, e os seus servidores taxados de ortodoxos, que deveriam ceder espaço para os esdrúxulos modernistas, a caça de glórias e de exibicionismo terreno. Muitos deles, portadores de conflitos graves, não conseguindo prestígio na sociedade em que participavam, buscavam no movimento espírita situações vantajosas pela audácia, agressividade, desplante na maneira de encarar a severidade dos prepostos de Jesus. Inspirados por espíritos vulgares e cruéis, adversários do bem e do progresso, davam campo a perturbações na seara, criando psicosferas pesadas em que lutas pelo poder, pelo destaque, tornavam-se comuns, ao lado da maledicência e da calúnia, da irresponsabilidade e do desprezo, as condutas cristãs semelhantes aos primeiros serviços de Jesus. Lamentavelmente, dominados pelas mentes perversas, os companheiros presunçosos esqueciam dos sérios compromissos com a doutrina espírita, transformavam-se em servidores do mundo profano, qual ocorreu lentamente com o cristianismo após a ascensão de Constantino ao poder no ano de 313. Telecomandados por seres hábeis no manejo
do pensamento humano e na maneira de interferir telepaticamente na conduta das pessoas, adotaram teses de aparência científica, mas sem nenhuma estrutura desse gênero. Utilizando-se de nomes pomposos para os posicionamentos edificantes, com denominações simples, mas que exigem conduta moral saudável e severa para com eles próprios, com ameaças à estrutura inquebrantável da terceira revelação, conforme o codificador e os missionários da primeira hora receberam do alto e transferiram para a posteridade. A seriedade das reuniões, que devem ter como foco a iluminação de consciências mediante os ensinamentos próprios e perfeitamente firmados nas lições de Jesus, cedeu lugar aos espetáculos de oratória vazia e artística, em lamentável imitação dos comunicadores dos veículos da televisão, tornando-se expositores assinalados pela competição de uns em relação aos outros, sem a simplicidade do conforto moral, da certeza da imortalidade, a fim de enxugarem as lágrimas dos filhos do Calvário. O Espiritismo, embora a sua feição investigadora, que o torna uma ciência com sua própria metodologia, é o consolador prometido por Jesus, que veria restaurar-lhe os ensinamentos, porque estariam esquecidos, dizer verdades novas que, ao seu tempo, não poderiam ser enunciadas em razão do atraso cultural da época e ficaria para sempre em seu nome. Surgiam os campeonatos de exposição espírita, em que se fazia mais importante a forma do que o conteúdo, as teologias doutrinárias, muito difíceis de serem assimiladas pelas pessoas de cultura modesta, mas de coração ralado pelo sofrimento, de seleção de auditórios pomposos, nos quais os pobres têm constrangimento de entrar ou são discretamente barrados ao chegarem. Habilmente, esses perturbadores espirituais, que conhecem as mais inclinações, que predominam em natureza humana, identificada pela psicologia analítica da condição de sombra, tornam-se os direcionadores de muitas instituições que se foram afastando do modelo A Casa do Caminho de Simão Pedro, entre Jerusalém e Jope, e das salas frequentadas por Allan Kardec, quando era convidado a explicar o Espiritismo na sua finalidade libertadora de vidas. Meus amigos, faço eu aqui um comentário. A gente tem visto, atualmente um pouco menos, mas na década de 90 e 2000, a gente via espetáculos grandiosos, aluguéis de grandes teatros para palestras caríssimas, onde as pessoas, em sua maioria, não tinham aquele valor disponível para poder adentrar. Então, isso dificultou muito, isso atrasou muito. Felizmente, hoje, com o YouTube, a internet, muitas dessas palestras estão disponíveis a quem quer que seja. Qualquer pessoa pode ter acesso e ouvir uma boa palestra, não é verdade? Embora ainda hajam aqueles que têm conteúdos apenas para quem pague. É lamentável, mas as obras estão aí disponíveis a quem quiser estudar, não é verdade? Vamos continuar a nossa leitura. Essa é uma doutrina de cultura, de conhecimento, de educação, mas se buscou transformá-la em uma proposta acadêmica, somente acessível aos portadores de títulos universitários, defensores de querelas inúteis. As páginas sublimes dos ensinamentos foram transformadas em técnicas de cursos que competem com das universidades. Retirou-se a espontaneidade do fenômeno, assinalou com grades de estudos que exaltam a personalidade e deixam à margem, no esquecimento, a simplicidade do amor, que ajuda, que consola, que desce ao abismo da miséria humana, a fim de erguer aqueles que se tombaram em quedas espetaculares. Acabei de lembrar agora. Existe um canal aqui no YouTube, espiritualista, muito acessado, muito famoso, e que tem um curso pago de mediunidade. Naturalmente, eu me desinscrevi imediatamente. Como é que pode um curso pago de mediunidade? Isso é um absurdo completo. Continuando. Alguns estabeleceram a desnecessidade das comunicações espirituais, o que deu lugar à tese de espiritismo sem espírito,
enquanto outros franqueavam levianamente o acesso de pessoas sem condições morais para a participação em lamentáveis espetáculos apresentados pela mediunidade atormentada, em que ditos mentores tornavam o fenômeno ridículo ou fútil. A necessidade de união, pela unificação dos propósitos doutrinários, foi colocada à margem em decorrência da presunção dos seus membros em se considerarem superiores aos demais, num terrível esquecimento da fraternidade, da caridade e da tolerância. Simultaneamente, estabeleceram-se critérios de autoritarismos nas sociedades que deveriam ser acolhedoras e verdadeiramente cristãs, que evocassem as antigas catacumbas ou redutos de apoio ao sofrimento aos párias espirituais de todos os tempos. Os mentores vigilantes não tergiversaram e passaram a comunicar-se em quase todos os núcleos com advertências para a revivência da fé racional e fraterna, para a construção da família amorosa e que tem Jesus, o guia e modelo, ao mesmo tempo que referiam os perigos da projeção do ego, das fanfarras disfarçadas em atividade doutrinária, nas festas de angariação de fundos para a manutenção das obras, ao serem dotados métodos infelizes da sociedade decadente que deveriam ser reformulados. Espetáculos de má qualidade passaram a constituir meios de conseguir dinheiro para manter as obras sociais, com esquecimento da qualidade moral doutrinária, com libações alcoólicas, bailes e comportamentos de nível inferior, livros de conteúdos lamentáveis, mas ditos como sendo psicografados em nomes venerandos que não correspondem à realidade, mas doados para auxiliar o trabalho no bem. Foram esquecidos os princípios essenciais, que preconizam, sem o dinheiro importante para o auxílio aos sofredores, sem lembrar-se que Jesus não tinha uma pedra para repousar a cabeça e que Allan Kardec e os missionários do bem dispunham apenas do necessário para a existência honorável. A futilidade foi ampliada e a palavra médium passou a aureolar pessoas portadoras de conhecimento, porém sem histórico da faculdade, que se tornaram de um para outro momento famosas em suas contribuições, ditas oportunas, porém triviais, repetitivas, sem as marcas da qualidade recomendada pela doutrina. Meus amigos, vocês veem aqui no YouTube o número de comunicações assinada, entre aspas, por Bezerra de Menezes. Quando a gente lê a mensagem, a gente percebe que seria um absurdo Bezerra ter escrito aquelas palavras. Então desconfiem sim de mensagem assinada, porque os espíritos elevados não se preocupam em assinar, em dar nome, o que importa é a mensagem. As pessoas que põem essas assinaturas de espíritos renomados é para conseguir likes, conseguir mais dinheiro. Tenham cuidado com canais que são remunerados. Tem muitos canais com conteúdo digno que não é monetizado. Este canal mesmo não é e nunca será monetizado, porque está aqui para informar e não para servir de dinheiro para nada. Vamos continuar a nossa leitura. A perspicácia, ou seja, a astúcia dos espíritos das trevas é muito maior do que imaginam os inadvertidos, pois que viveram na Terra e aprimoraram as suas técnicas de hipnose no mais além, nas furnas de onde se homiziam, ou seja, onde se escondem, e rebeldes contra o carpinteiro Galileu Jesus, que dividiu a história da humanidade pelo amor e pela compaixão misericordiosa, tornaram-se-lhe por esta ou aquela razão, se é que exista realmente qualquer motivo, inimigos insensíveis e apaixonados. O Espiritismo é a doutrina que ele denominou e estabeleceu na Terra para libertá-la das injunções penosas. Apesar disso, esses ditos adversários organizaram-se para desarticulá-la, não mais de fora para dentro, através dos antigos inimigos sociais e econômicos, religiosos, preconceituosos, mas de maneira sutil e cruel, de dentro para fora, nas suas comunidades, que se desestruturam mediante as brigas internas, as disputas vergonhosas, as acusações recíprocas, os orgulhos feridos. Oh, irmãos da terra,
que tendes feito do manancial sublime da fé libertadora que Jesus vos oferece como archote iluminativo para a travessia do Vale das Sombras no rumo da perene madrugada rica de imortalidade? Meditai em torno das comunicações sérias dos espíritos felizes que vos advertem, mas sobretudo daqueles que são sofredores, porque fracassaram na viligetura carnal e retornam de alma dilacerada em busca do consolo que negaram ao próximo, falando-vos de que todos aguardam após a dissolução da matéria, quando não se comporta conforme os padrões morais do Evangelho. Tende ânimo, estai atentos para as vossas responsabilidades, pois conheceis a vida além do corpo, e por mais se prolongue a viagem orgânica, momentos surgem que se dilui e o retorno do grande lar é inevitável. Sereis convidados a prestar de contas com tudo que aplicaste, o tempo, o conhecimento, como agiste em relação ao vosso próximo, em consequência a vós mesmos e a vossa consciência, na qual está escrita a lei de Deus, que abrirá campo à instalação da culpa e ao sofrimento que poderiam ser evitados se houvesseis agido de maneira diversa, conforme aprendemos todos com a revelação espírita. Vigiai as nascentes do coração, de onde procedem tanto o bem quanto o mal, conforme acentuou Jesus em outras palavras. Despertai, reflexionai com mais atento, porque o vosso é o compromisso de alta responsabilidade por tratar-se do seu caráter imortal. Sois espíritos mergulhados na matéria temporariamente e deveis ter sempre em conta essa questão. Não muitos dão a impressão que viverão no corpo indefinidamente em caráter de exceção, tão presunçosa é a sua sombra. Estais sob vigilância de ativos mensageiros da treva. Embora vos encontreis amparados pelo amor do Mestre inesquecível, para obstante a questão de sintonia. Como parece ser mais fácil tergiversar, divergir, ser original, desfrutar do prazer imediato do ego, do que ser fiel, fraterno, seguir a trilha da verdade, atender às necessidades da renúncia, a sintonia com entidades insanas torna-se mais simples e imediata. Jesus não nos solicitou que vencêssemos montanhas e atravessássemos desertos inóspitos ou mergulhássemos nos abismos oceânicos para servi-lo. Somente nos solicitou que nos amássemos, sem desejar ao irmão tudo aquilo que não anelamos para nós próprios. É tão pequena a cota que ele nos solicitou, que não deixa de ser estranhável que nos embrenhemos pelo matagal das complexidades e desafios para evitar atender-lhe o apelo dulçoroso e afável. Não temais a morte, nem receis a vida, porque uma é a continuação da outra, já que estar mergulhado no sublime oceano da imortalidade. A perspicácia dos vigilantes da impiedade acompanhai-vos. Sede os vencedores do mal, onde quer que ele tente esconder-se nas paisagens do vosso coração ou nos encantados reservatórios da mente. Cantai a alegria de amar e de servir, a doutrina que vos apresenta a bússola de orientação para o porto da plenitude. Jesus conduz a barca terrestre e leve-a com segurança ao seu destino. Após essas reflexões, reunimos-nos na instituição em reformulação de atividades a fim de prosseguirmos no trabalho para o qual o grupo foi formado. Meus amigos, tivemos aqui um puxão de orelha, uma orientação muito preciosa, não só para o nosso comportamento, mas também para escolhermos aqueles que julgamos serem líderes, aqueles que se apresentam na mídia como seres grandiosos, mas que, na verdade, escondem um engano. É pela fruta que a gente conhece a árvore, não é? Que nos fique a observação. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na próxima leitura. Abraços!